Manuela empurrou o carrinho de compras à sua frente, colocando mantimentos nele. O supermercado não estava muito lotado, então ela conseguia se movimentar entre as pessoas sem problemas. Ao mesmo tempo, Manuela olhou para sua lista, conferindo se tinha tudo e calculando mentalmente se tinha dinheiro suficiente para pagar. Depois de somar tudo e sem pensar duas vezes, ela se dirigiu ao caixa, confiante de que seria suficiente, especialmente porque ela só pegou um pouco de tudo, sem extravagâncias. Ultimamente, ela precisava ser um pouco mais econômica, pois seu salário era catastroficamente insuficiente. Pode-se dizer que cada centavo importava. Manuela tinha isso em mente e não permitia gastos desnecessários. No entanto, ela não podia negar às suas crianças um agrado ocasional, pois elas não eram culpadas pela situação financeira desvantajosa da família. Com passos rápidos, ela se dirigiu ao caixa, sem saber o que a esperava lá. Além disso, sua intuição permaneceu silenciosa, mesmo que normalmente sinalizasse perigo. Mas não, hoje não havia indicações. E com a mente tranquila, Manuela levou seu carrinho para a esteira. Para sua surpresa, a caixa anunciou o valor total das compras. Descobriu-se que ela estava um pouco sem dinheiro. Senhora, está atrasando a fila, vamos acelerar. Atrás de Manuela, algumas pessoas realmente se aglomeraram e quase todos encaravam, exceto um senhor idoso, tentando freneticamente juntar todas as moedas da carteira dela. Manuela esperava, até o último momento, que conseguisse reunir a quantia necessária. A vendedora estava perdendo a paciência e permitiu-se fazer um comentário desdenhoso. Esses mendigos perderam completamente a consciência, vindo à loja sem dinheiro. Finalmente, Manuela percebeu que não conseguiria pagar por toda a compra e começou a escolher apressadamente quais itens abrir mão. Pensamentos se atropelavam em sua mente. Talvez o leite ou os biscoitos, mas as crianças os adoravam. Talvez eu desista do macarrão. Dúvidas a atormentavam e ela lutava para decidir o que abandonar. E, além disso, a fila, alimentada pelos comentários da caixa, começou a reclamar também. Manuela estava pronta para deixar tudo e sair correndo só para evitar ver aqueles olhares de soslaio e ouvir sussurros maldosos. As lágrimas enchiam seus olhos. Ela mal conseguiu se segurar para não chorar completamente. Ela tinha ido à loja para comprar mantimentos e acabou nesta situação constrangedora. Manuela nunca antes se sentiu tão humilhada diante das pessoas. O que eles pensarão de mim? Estes eram exatamente os pensamentos que passaram por sua mente, mas inesperadamente algo aconteceu que ninguém esperava. O mesmo senhor idoso da fila, que tinha se mantido reservado, tirou sua carteira e entregou dinheiro à mulher. A nota de banco foi parar nas mãos da caixa e, com um resmungo insatisfeito, ela pegou o dinheiro. Parecia que ela não podia criar um grande escândalo ou se deliciar com o infortúnio de alguém. Ao mesmo tempo, ela não perdeu a oportunidade de falar. Não há necessidade de ajudar esses golpistas. A mulher amarga acenou com a mão, apontando para Manuela. Eles estão acostumados a viver às custas dos outros e só estão esperando um momento conveniente para enganar uma pessoa confiante. Manuela sentiu-se muito envergonhada, desejando que pudesse desaparecer quando foi chamada abertamente de golpista. Seu rosto ficou ruborizado e suas mãos se cerraram tão firmemente que sua pele quase rachou. Se não fosse pelos espectadores e pela câmera de vigilância, Manuela definitivamente teria expressado tudo o que pensava sobre a mulher. Rapidamente empacotando as compras em sacolas, ela agradeceu ao homem e dirigiu-se à saída, porém, antes de chegar à porta, virou-se e disse: "Vou devolver tudo, pode ter certeza disso." Manuela estava realmente grata a essa pessoa porque ele a havia ajudado em um momento difícil e a salvou do constrangimento. É desconhecido como tudo teria terminado se o estranho não tivesse pago o dinheiro e interrompido o fluxo de palavras ofensivas da caixa, especialmente considerando que ela pretendia continuar humilhando Manuela. Curiosamente, ninguém da fila, além do Salvador, sequer levantou um dedo para repreender a caixa insensível.
Curvando-se sob o peso das sacolas de mantimentos, Manuela abriu a porta e saiu. As lágrimas continuaram a escorrer de seus olhos, mas ela não as notou. Hoje havia se transformado em um dia sombrio, apesar de apenas 1 ou 2 horas atrás seu humor estar bom. Manuela planejava cozinhar aveia com leite para suas crianças e oferecer a elas biscoitos de açúcar com chá. Seu estado emocional tinha se tornado perturbado e sombrio. Enquanto isso, depois de esperar Manuela sair da loja, o homem que ajudou se aproximou do caixa e disse com confiança: "Você deveria moderar seu zelo, minha cara amiga. Quem você pensa que é para se permitir tal comportamento?" "E quem é você?" retrucou a caixa. "Eu sei que você é nova nesta loja e ainda não sabe que eu sou o dono da cadeia de supermercados e esta loja também é minha. Lembre-se disso e comporte-se de maneira mais decente." No tumulto, a vendedora sênior se apressou e, ao ver o dono da loja, imediatamente o bajulou. "Ah, Senhor Silva, você está aqui inesperadamente hoje, pensamos que você estava em uma viagem de negócios." "Eu tive que voltar para verificar minha propriedade", respondeu o dono com raiva. "E então algo assim acontece? É absolutamente inaceitável." "O que aconteceu, Senhor Silva?" perguntou a vendedora sênior, fazendo uma cara inocente. "Bem, sua protegida insultou os clientes." O dono apontou para ela com a mão. E o que é ainda mais ofensivo, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar suas compras e estava disposta a deixar alguns itens para trás. No entanto, a caixa não queria esperar ou estava com pressa em algum lugar, eu não sei ao certo. E ela começou a chamá-la de nomes indecentes na frente de todos. "Como você se atreve?" "Me desculpe", disse a caixa, baixando a cabeça e se sentindo culpada. "Não farei isso de novo, eu prometo." Ela estava apenas atrasando a fila e eu tinha que apressá-la. "Tome cuidado com o que você faz ou estará rapidamente demitida", a caixa sênior ameaçou. "Bem, isso é suficiente por agora, vamos perdoá-la desta vez", interveio Eduardo. "Mas certifique-se de que isso não aconteça novamente, não vou permitir que os clientes sejam humilhados em minhas lojas, e transmita essa mensagem ao restante da equipe para que eu não precise demitir ninguém abruptamente." "Sim, entendi", respondeu a caixa com um olhar irritado. "Vou imprimir o memorando imediatamente e distribuí-lo para todos os funcionários. Por favor, não a demita, deixe isso como último recurso." "Está bem, mas é sua responsabilidade", advertiu Eduardo apontando o dedo para a fila. Sussurros e expressões surpresas se espalharam imediatamente. Parecia que a caixa havia descontado sua raiva em um cliente comum, o que muitas vezes acontece em outras lojas, mas o dono se colocou ao seu lado. Era um absurdo, é claro, ninguém esperava que ele fizesse isso. E pode-se dizer que Eduardo Silva era um patrono ou simplesmente uma pessoa muito gentil. "Você gostaria de um café?" "Acabei de fazer." A vendedora sênior ofereceu gentilmente ao dono da loja. "Não, sem tempo, muitas coisas para resolver", disse Eduardo balançando a cabeça e saiu do supermercado. Ele alcançou Manuela e ofereceu ajuda com as sacolas. "Deixe-me ajudar com as sacolas, elas estão pesadas e não me incomoda carregá-las." "Ah, você não precisa, eu posso me virar sozinha", respondeu Manuela com um suspiro pesado, mas ainda entregou uma das sacolas ao homem. "Me desculpe por não me apresentar antes, meu nome é Eduardo Silva", disse ele. "Eu sou a Manuela", respondeu ela. "Obrigada novamente por sua ajuda. Se não fosse por você, eu teria sido consumida pela vergonha ali mesmo." "Não se preocupe com isso. Pode acontecer com qualquer um", respondeu Eduardo. Enquanto Manuela olhava para ele, ela notou sua magreza e tez pálida, mas ele estava vestido de forma respeitável e não se parecia com uma pessoa comum, na verdade, ele parecia bem de vida. Eduardo imediatamente percebeu o olhar perspicaz dela e, para encerrar as especulações de Manuela, revelou suas cartas. "Eu sou o dono de uma cadeia de supermercados, e este é um deles." "Você está falando sério?", perguntou Manuela surpresa. "Sim, de fato, eu verifico periodicamente como meus funcionários estão se saindo."
Hoje eu vim aqui e parece que foi a decisão certa fazê-lo discretamente. Bem, investigando disfarçado suas próprias propriedades, isso é algo interessante, comentou Manuela com diversão. Não há nada mais a ser feito, Manuela, você sempre precisa manter a mão no pulso, afirmou o Sr. Silva com irritação na voz. Caso contrário, eles vão perceber a fraqueza e relaxar. Entendo, concordou a mulher, mas fique tranquilo, eu vou devolver cada centavo. Relaxe, eu disse que não há necessidade de devolver nada, Eduardo se manteve firme. Não me importo com esse dinheiro. Manuela sentiu que não precisava ter medo desse homem e que podia confiar nele, afinal, Eduardo agia de maneira nobre. Apesar da diferença em seu status social, sem perceber, Manuela se abriu para ele e começou a contar sobre sua vida. O dono da loja ouviu atentamente e assentiu com simpatia em resposta. Parecia que eles haviam encontrado um terreno comum e instantaneamente se tornaram bons amigos. Cresci em uma família pobre e desde jovem conheci o valor do dinheiro, falou Manuela. Não tínhamos muita riqueza em casa, então tínhamos que economizar em tudo. Minha mãe trabalhava como carregadora de refeições e meu pai morreu devido a um acidente de trabalho. Infelizmente, ninguém da administração ajudou com o funeral dele. Ele dedicou muitos anos àquela fábrica e, no final, nem mesmo forneceram uma coroa para sua sepultura. Desculpe por ser tão direta, mas é meu hábito falar o que penso. Naquele momento, Eduardo suspirou profundamente e começou a ter urticária. Manuela pensou que ele não parecia bem. Você está bem? Devo chamar uma ambulância? Não, estou bem, vou aguentar e deixar passar, por favor, continue. Bem, minha mãe me criou sozinha, assentiu Manuela, ela fez tudo o que podia para garantir que tivéssemos o básico para comer. Não vou negar que não tínhamos muito, e não me arrependo de ter que viver dessa maneira. Isso me tornou mais forte, isso é o mais importante. Você não temeu as dificuldades e não desistiu? Muitas pessoas que conheço não conseguiram encontrar seu caminho na vida e apenas afundaram no fundo da sociedade. Casei-me jovem, foi assim que aconteceu. Manuela continuou sua história. Meu marido era uma boa pessoa, e todos me invejavam naquela época, dizendo que eu tinha ganhado na loteria da felicidade, mas para mim, era importante que fossemos compatíveis em caráter. Eduardo assentiu em resposta e depois olhou para a distância, como se tivesse visto alguém. Manuela esticou os olhos, tentando ver, mas não havia nada lá. A estrada à frente deles estava vazia, como se todos tivessem desaparecido instantaneamente. Eduardo balançou a cabeça, como se estivesse se livrando de uma teia invisível. Eduardo olhou para Manuela e disse com um sorriso: tenho ouvido você e ainda não percebi o silêncio que havia caído. Sim, também me perdi em meus pensamentos. Manuela assentiu, mencionando seu casamento com André. Tivemos 4 filhos. Éramos os pais mais felizes do mundo. Eduardo perguntou com cautela: por que você está falando no passado? Manuela baixou a cabeça e sussurrou: meu marido faleceu. Me desculpe, Eduardo recuou involuntariamente, pois pensou que Manuela continuaria contando como eles criaram seus filhos e apreciaram cada dia juntos, mas aconteceu que essa mulher aparentemente delicada havia passado por muitas tristezas em sua vida, e o incidente na loja só a deixou ainda mais abalada. Depois de uma breve pausa, Manuela continuou falando sobre sua família. Seu marido era um trabalhador da construção civil, e sua habilidade profissional era muito valorizada. Foi após o nascimento da filha mais nova que ele começou a considerar mudar de emprego. André queria ganhar ainda mais, já que tinha dinheiro suficiente no lar, ele sonhava em ter sua própria casa onde todos pudessem viver confortavelmente. Essa casa teria quartos para as crianças e espaços para brincar e se divertir. Com esse pensamento em mente, André decidiu trabalhar no exterior. Manuela, é claro, não concordava com a ideia, mas também não se opunha abertamente. Ela confiava de todo o coração em seu marido, e se ele havia decidido ir, então ele deve ter considerado tudo, especialmente porque Manuela mesmo há muito tempo queria melhorar suas vidas, principalmente em prol de seus filhos, para que nunca passassem necessidades.
Com o apoio de sua esposa, André partiu em sua jornada, acreditando que o sucesso o aguardava. A ansiosa espera durou 2 meses. Manuela ligava para seu marido quase todos os dias para saber como ele estava. No início, ele respondia imediatamente, mas depois só o fazia quando tinha tempo livre. Foi durante esse período que o coração de Manuela começou a se encher de preocupações doentias, não sobre infidelidade, mas sobre seu bem-estar. Ela nunca duvidou da fidelidade de André, especialmente porque ele não lhe dava motivos para isso. E então, inesperadamente, chegou a notícia de que seu marido havia falecido em um acidente de carro. O supervisor de André relatou que ele havia tirado algumas semanas de folga para visitar sua família, mas não esperou pelo transporte da empresa e decidiu pegar carona. Naturalmente, todos os colegas de trabalho tentaram dissuadir André desse plano, mas ele não queria esperar, especialmente porque o ônibus da empresa estava programado para chegar ao local apenas 3 dias depois. O marido de Manuela não queria perder tempo precioso, e esse se tornou seu erro fatal, pois na metade da jornada, o motorista do caminhão com quem ele estava de carona perdeu o controle em uma curva e o caminhão mergulhou em um rio em alta velocidade. O motorista do caminhão morreu no local sem recobrar a consciência, e o corpo de André nunca foi encontrado. Apesar dos vários dias de busca e resgate, eles não conseguiram localizá-lo. Era como se o marido de Manuela tivesse desaparecido no ar. Eventualmente, a busca foi encerrada, presumindo que André havia perecido e que seu corpo havia sido arrastado pela correnteza em uma situação na qual era impossível encontrar o corpo. Essa informação final foi transmitida a Manuela, e no fim das contas, ela teve que se conformar com o fato de que agora era uma viúva com 4 filhos sob sua responsabilidade. Foi difícil, é claro, aceitar essa realidade, mas aparentemente era assim que o destino havia decidido. Manuela passou vários dias chorando sem parar, e apesar dos esforços de sua família e entes queridos para consolá-la, nada parecia funcionar. Tudo o que ela podia fazer era observar sua angústia emocional e rezar a Deus para não perder sua sanidade devido ao fato de que o corpo dele nunca foi encontrado. Manuela teve que enterrar um caixão vazio com os pertences de seu marido. Ela colocou roupas novas que André ainda não havia usado dentro do caixão. Era um terno magnífico que ele havia planejado usar para receber os convidados em sua celebração de aniversário. Ela também incluiu seus sapatos de couro preto. André amava o estilo clássico e apreciava sua elegância. Manuela não hesitou em se desfazer desses itens como forma de prestar homenagem e se despedir de seu marido. Ela queria que ele permanecesse a mais bela lembrança. Já havia passado cerca de 1 ano desde então, e Manuela parecia ter se adaptado um pouco ao fato de que seu marido não estava mais ao seu lado. Mesmo as crianças não incomodavam mais sua mãe perguntando onde está papai. No início, elas faziam birras exigindo encontrá-lo, porque não era fácil para elas entenderem que ele estava no céu. E somente recentemente as crianças pararam de importunar a mãe, compreendendo plenamente a perda de seu pai. Manuela contou tudo isso emocionalmente a Eduardo Silva. Parecia que ela havia guardado isso dentro de si por muito tempo, e agora tudo saía de uma vez só. O proprietário da loja não se apressou em interromper com seus próprios comentários. Ele caminhava ao lado dela, absorto em pensamentos. Manuela até sentiu que Eduardo estava em uma dimensão diferente naquele momento. A pele de seu rosto estava tão tensa que todos os vasos e capilares eram visíveis. Independentemente do que as pessoas digam, mesmo os indivíduos ricos não são desprovidos de compaixão. Aparentemente, Eduardo ficou tão profundamente comovido com essa história que a visualizou mentalmente a ponto de nem perceber quando Manuela tirou uma foto de seu marido do bolso de seu suéter. "Aqui está o meu André", disse ela, apontando para ele através das lágrimas, entregando a foto para suas mãos. Eduardo estudou a foto por vários minutos, como se estivesse procurando algo familiar nela. Na foto, André estava sorrindo como pessoas felizes costumam fazer, e ele não tinha motivo para não estar feliz. Um lar, uma esposa amorosa, tudo cercava abundantemente. A foto o capturou em sua plena altura, com traços bem definidos de uma pessoa contente. "Eu sinto empatia por você, Manuela", finalmente falou Eduardo após um longo silêncio.
É uma tragédia para uma família quando um ente querido é perdido. Obrigada pela sua empatia, Manuela assentiu. O tempo cura, como dizemos, talvez, mas nem todos conseguem isso, Eduardo respondeu com tristeza na voz. A propósito, se quiser, posso ajudar na busca pelo seu marido, mesmo que os socorristas não tenham encontrado nada. Ela então respondeu com dúvida na voz, é improvável que você tenha sucesso. Vou tentar, talvez possamos pelo menos localizar o corpo dele, Eduardo insistiu. Quem sabe? Talvez alguém tenha visto algo ou tenha alguma informação. Eu ficaria grata a você, Manuela disse. Você já me fez uma gentileza, eu não sei como te agradecer. Não é necessário, eu realmente quero ajudar, Eduardo respondeu, piscando o olho esquerdo. No entanto, Manuela imediatamente percebeu que ele reagiu de forma hesitante às suas palavras sobre o tempo curar e cortar pela raiz. Ela decidiu perguntar, sua família também passou por alguma tristeza? Bem, como posso dizer? Eduardo começou, mas Manuela o interrompeu por um momento. Aqui chegamos, aqui é onde eu moro, ela apontou para a antiga casa de 4 andares. Vamos sentar no banco e você pode me contar. Tudo bem, se você não estiver com pressa, Eduardo assentiu. Eu também tive uma vida difícil, então eu entendo você melhor do que ninguém. Meu único e amado filho, Rafael, morreu enquanto estava em uma missão em um dos pontos críticos por razões óbvias, não posso revelar exatamente onde, pois era confidencial, coisa do exército. Eu tinha tantos sonhos de ter netos. Por isso, eu valorizava meu filho. Eduardo continuou, nós pescávamos e caçávamos juntos. Passávamos tempo na casa de campo, aproveitando a natureza. O que mais era necessário para a felicidade naquele momento? Ele fez uma pausa e olhou para as nuvens. Passou a mão pelo rosto, como se estivesse enxugando a água e disse, eu nunca tive netos. Meu filho não me fez feliz. 6 meses após a morte dele, minha esposa, Leonor, faleceu. Seu coração não aguentou. Os médicos não puderam fazer nada e apenas registraram a morte dela. E tudo isso aconteceu diante dos meus olhos. Eu me senti como se tivesse caído em um buraco escuro. Minha esposa e meu filho me deixaram sozinho, talvez para viver e sofrer. Não diga isso, eles não fizeram de propósito, Manuela tentou tranquilizá-lo. Sim, como você pode ver, até os ricos choram, você me surpreendeu. Manuela, inesperadamente disse, como assim? Eu nunca teria pensado que uma pessoa rica poderia facilmente enviar seu próprio filho para servir em um lugar perigoso e defender os interesses de sua pátria. Acho que é normal, Eduardo respondeu, todo homem deveria ser patriota de seu país. Além disso, meu filho fez sua própria escolha, eu não insisti, minha esposa e eu oferecemos a ele uma carreira em nossa empresa, mas ele recusou. Seu filho foi corajoso e valente, Manuela acrescentou, eu diria até responsável e determinado. Ah, não havia outro igual a ele nesse sentido, Eduardo concordou. Rafael sempre traçava metas inteligentemente e nunca voltava atrás, independentemente das dificuldades. Estamos tendo uma conversa tão sincera. Manuela se levantou e apontou para a entrada. Gostaria de entrar e tomar um café? Muito obrigado, mas com a sua permissão, vou recusar, Eduardo respondeu, balançando a cabeça. Ultimamente, eu não tenho me sentido bem. Os médicos falam sobre algum tumor e insistem em cirurgia, mas como uma criança, eu vou adiando. Você está fazendo isso em vão. Eu percebi sua palidez imediatamente, Manuela balançou a cabeça. A medicina está avançada hoje em dia, você não deveria ter medo. Além disso, provavelmente há opções para você em uma clínica particular. Oh, eu não tenho medo, apenas não tenho tempo, Eduardo forçou um sorriso. A palidez é devido a problemas com minha pressão sanguínea. Ela oscila, às vezes sobe e outras vezes cai bruscamente. Eu tomo remédios, mas nem sempre ajudam. É exatamente por isso que você precisa passar por uma avaliação, Manuela insistiu. Bem,
Talvez em outra ocasião, se eu tiver tempo, Eduardo assentiu. Procurarei o seu marido, vou tentar descobrir algo. É uma pena que você tenha recusado o café, Manuela disse. Estarei aguardando notícias depois disso. Eles trocaram números de telefone e se despediram. Eduardo Silva estava realmente doente, mas sempre adiava o tratamento. Ele não tinha medo de médicos. É apenas que não havia ninguém para deixar seus negócios, especialmente agora com o incidente recente em que era necessário reforçar o controle ainda mais. Afinal, os funcionários poderiam facilmente se aproveitar e relaxar. Ele não podia permitir isso porque isso significaria admitir sua própria fraqueza. Para iniciar a busca, Eduardo precisava dos serviços de um detetive. Um deles era Luiz Souza. Antes de se aposentar, ele trabalhava como investigador sênior na divisão de homicídios. Eduardo planejava se encontrar com ele sem demora. Ao contrário de sua própria doença, que ele continuava adiando, em 40 minutos, ele chegou ao local e olhou para as janelas do terceiro andar. Era onde o detetive morava, alguém com quem Eduardo tinha laços estreitos em sua juventude. Luiz, como jovem investigador, esteve envolvido na solução da morte de um menino. Eduardo era suspeito porque foram encontradas marcas de sangue e as impressões digitais da vítima em sua casa, mas logo ficou claro que ele havia sido incriminado, e foi Souza quem provou isso. Ele mesmo rastreou o criminoso e efetuou a prisão. O jovem investigador foi recompensado, promovido e classificado posteriormente. Luiz construiu uma carreira e se tornou um investigador sênior. Pouco antes de se aposentar, ele teve a oportunidade de trabalhar como chefe do departamento por 6 meses. Luiz cumprimentou Eduardo com um sorriso e disse: Eduardo, faz tempo desde que nos vimos pela última vez, abraçando seu convidado. Ele o conduziu para dentro do apartamento e imediatamente o levou até a cozinha. Vamos tomar uma bebida para comemorar o reencontro. Eu não vou recusar, disse Eduardo, dando um tapinha em seu ombro. Temos nos visto com menos frequência ultimamente. Eu me envolvi totalmente nos meus negócios, e você está sempre ocupado, Eduardo respondeu, estendendo os braços. É por isso que não nos encontramos com tanta frequência como antes. Ainda bem que lembramos os endereços um do outro. Isso é verdade, significa que nossos cérebros ainda estão funcionando, disse Luiz, assentindo. Bem, vamos beber depois de esvaziarmos nossos copos. Eles desfrutaram da salada e fatias de presunto que o detetive havia cuidadosamente tirado da geladeira. Vale ressaltar que seu apartamento estava em perfeita ordem. Cada objeto e item tinha seu lugar designado. Mesmo durante seu tempo como investigador, Luiz havia desenvolvido uma disciplina de ferro, que ele continuava a manter apesar de sua riqueza, que poderia lhe permitir ter um ajudante. Sabe, Luiz, não vim até você sem motivo, disse Eduardo Silva, empurrando o prato de salada para longe de si. Eu já tinha adivinhado isso, em uma pessoa reservada como você, às vezes tenho que arrancar cada palavra de você, e depois da morte de seu filho, você se fechou ainda mais. Você deve saber que é um assunto delicado para mim, Eduardo respondeu com frustração na voz. Desculpe, eu me empolguei na direção errada, disse Luiz, balançando as mãos. O que aconteceu com você? Conte. Preciso da sua ajuda como detetive. Eduardo respondeu, sei que você ganhou mais neste campo do que na polícia. Oh, é mesmo? Então o investigador Souza não está na moda nos dias de hoje, brincou Luiz. Por que seria? Suas habilidades sempre foram muito valorizadas, mas desta vez eu preciso de um detetive. Acredite em mim, vim até você com uma boa oferta que será difícil de recusar. Bem, tudo bem, estou ouvindo atentamente, continue e apresente, de preferência com detalhes específicos. Hoje conheci uma boa mulher chamada Manuela, começamos a conversar e ela me contou a história da morte de seu marido. Ele estava voltando para casa pedindo carona quando o motorista de um trailer perdeu o controle. O carro caiu no rio. O caminhoneiro morreu, mas eles não conseguiram encontrar o corpo de André. É assim que o marido de Manuela se chamava. Eduardo,
Você arrumou uma companheira para a vida e quer se livrar da competição? Brincou Luiz novamente. Eu aprecio seu senso de humor, mas a Leonor ainda está no meu coração, respondeu Eduardo com reprovação na voz. Desculpe, foi uma piada mal sucedida, continue. Então ela enterrou um caixão vazio com os pertences do marido, continuou Eduardo. Mas tenho dúvidas de que ele tenha morrido. Por que você acha isso? Perguntou o detetive. Se o carro caiu no rio, há uma grande probabilidade de que ele simplesmente tenha saído. A correnteza levou seu corpo e animais selvagens podem tê-lo comido, disse o detetive. Também pensei nisso, concordou Eduardo. No entanto, estou pedindo que você assuma esse caso. O que você diz? Você consegue encontrá-lo, pelo menos o corpo dele, para que Manuela possa dar a ele um enterro digno? Não posso garantir nada, Luiz deu de ombros. Mas farei tudo o que estiver ao meu alcance, não fique ofendido se não houver um resultado positivo. Claro, entendo tudo isso, respondeu Eduardo. É um caso desafiador, viajar para longe não há garantia de encontrar nada, aliás, onde aconteceu o acidente? Deixe-me anotar todas as informações que Manuela me deu em um pedaço de papel. Eduardo disse, tirando um bloco de notas do bolso interno. Ele anotou os detalhes escassos que tinha naquele momento. Não é muito, mas é algo, disse Luiz, olhando para as anotações. Meu negócio com um dos clientes será concluído em alguns dias e, em seguida, cuidarei do seu caso. Só não demore, Luiz, prometi a Manuela. Claro, nunca te decepcionei, respondeu o detetive. Quem sabe mais uma bebida? Já bebi o suficiente, minha pressão arterial está agindo estranho, Eduardo recusou. Quando você encontrar essa pessoa para mim, então teremos uma celebração sincera. Até vou trazer um conhaque de 10 anos de idade. Considere feito. Com isso, seguiram caminhos separados. Eduardo foi para casa e Luiz começou a ligar para seus informantes. Ele não podia recusar ajudar seu amigo. Afinal, após o caso em que Luiz literalmente salvou Eduardo da prisão, uma forte amizade se formou entre eles, e eles não o abandonaram ao longo dos anos, não importando o quão difícil a vida se tornou. Quanto a Manuela, ela relutava em acreditar que Eduardo teria sucesso. Já havia se passado muito tempo. Os socorristas garantiram a ela naquela época que era tudo inútil. Além disso, ninguém da rua jamais havia oferecido tal ajuda antes, e de repente o dono de uma cadeia de supermercados assumiu a busca. Ela não acreditava em milagres, especialmente aqueles que prometiam realizar qualquer um de seus sonhos. E mesmo assim, ela sonhava em estar ao lado de seu marido novamente. Embora já estivesse acostumada a lidar com suas dificuldades sozinha, não faria mal ter o ombro masculino forte dele. Isso era o que ela pensava, mas ela entendia que os sonhos dificilmente se tornariam realidade. Seu marido não voltaria à vida e não seria o mesmo de antes. Manuela ficava cada vez mais ansiosa, ela esperava menos resultados de Eduardo. Além disso, ele não lhe dava nenhum encorajamento, sempre respondendo no telefone quando Manuela o ligava. Estou procurando, tenha paciência, é claro que ele podia ser entendido. Afinal, ele não possuía um banco de dados de todas as pessoas falecidas no país, mas agora Manuela não podia mais esperar, porque de todo o coração, ela queria que o tempo voltasse atrás. Isso continuou até que ela percebesse a futilidade de sua agitação. Semanas se passaram, depois mais uma, e Eduardo não forneceu mais nenhuma informação a partir daquele momento. Manuela parou de esperar. Enquanto isso, Luiz estava cavando o solo em busca de informações. Ele utilizou todas as suas conexões para encontrar as pessoas certas. Pode-se dizer que ele colocou as engrenagens da história em marcha ré. Ele também não se esqueceu de atualizar Eduardo. Eduardo ligava para ele periodicamente, e Luiz respondia. Eduardo, fiz alguns progressos nessa direção, acho que tudo se encaixará em breve. Isso foi mais do que suficiente para Eduardo acreditar nas habilidades do detetive. Luiz continuou sua busca, e logo seus esforços deram frutos.
Ele encontrou o elo perdido e o segurou como um homem se agarrando a uma corda de salvação. Naquele dia, Manuela estava em casa porque estava de folga. Ela tinha planejado passar um tempo de qualidade com seus filhos, mas inesperadamente houve uma batida na porta. Ela não esperava nenhum convidado, então foi abrir a porta com grande surpresa. Em um instante, seu rosto se contorceu de horror porque, parado no limiar, estava seu marido, André. Ele estava pálido, visivelmente mais magro e havia uma cicatriz vermelha na testa. Sobrecarregada de alegria pelo retorno de seu esposo, Manuela começou a chorar e atraiu a atenção de seus filhos. Em um minuto, todos se reuniram no corredor como que por mágica. Choros e exclamações de espanto preencheram o espaço do apartamento e ecoaram por toda a escadaria. E atrás de André estava Eduardo, sorrindo. Ficou claro que sua ajuda foi indispensável. Manuela havia duvidado dele em vão. Ele havia correspondido plenamente às expectativas que assumiu. André entrou no apartamento, cercado de todos os lados por seus filhos. Por uma hora, eles não lhe deram descanso, abraçando-o e chorando, mas Manuela estava mais sobrecarregada. Ela não podia acreditar em seus olhos que seu marido estava vivo. Ela se beliscou 2 vezes, pensando que estava sonhando, mas tudo estava acontecendo de verdade. André até tentou falar com ela sobre algo. No entanto, não correu muito bem para ele, provavelmente devido ao estresse e à emoção. Finalmente, Eduardo assumiu a situação e declarou com firmeza: "Acho que é hora de esclarecer algumas coisas." "O que você acha, André?" "Sim, é hora." "Tempo demais se passou," ele concordou. André começou sua história agradecendo a todos que o salvaram e participaram da busca. O trágico evento ocorreu à noite, quando ele estava a caminho de encontrar sua família. André estava com tanta pressa que inadvertidamente instigou o motorista a acelerar, e o motorista educadamente obedeceu, sem pensar nas consequências. Uma estrada sinuosa com curvas acentuadas. E foi justamente em uma dessas curvas que o carro perdeu o controle. Em um instante, o caminhão saiu da estrada, e rolou em direção ao rio. Eles nem tiveram tempo de reagir, porque a velocidade afetou a intensidade do impacto. Como resultado, a cabeça de André bateu em uma pedra, e a correnteza o levou pelo leito do rio. Talvez ele tivesse continuado flutuando até se afogar ou ser devorado por animais selvagens. No entanto, André teve sorte, pois foi encontrado por alguns eremitas. Eles haviam se estabelecido na floresta e ganhavam a vida pescando. Quando eles se depararam com o corpo dele, inicialmente pensaram que ele era um cadáver, mas ao retirá-lo da água, perceberam que ele estava vivo, apenas inconsciente. Os eremitas levaram André para a humilde cabana deles. Ele passou 1 mês lá em um estado delirante, chamando constantemente por pessoas. Ninguém conseguia entender o que ele estava dizendo, pois ele sussurrava, mal pronunciando palavras. André estava em um estado de confusão, sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. Ocasionalmente, ele abriria os olhos apenas para voltar ao esquecimento. Curiosamente, os eremitas não o abandonaram. Eles continuaram cuidando dele. Era como se André tivesse recebido uma segunda chance na vida. Gradualmente, ele começou a recuperar seus sentidos, mas não conseguia se lembrar de nada que o conectasse à sua vida passada. André lutava para juntar os fatos, o tempo e os eventos, mas não conseguia entender nada disso. Frustrado e triste, ele atentou contra a sua própria vida, mas os eremitas conseguiram intervir a tempo. Eles deram a ele um nome temporário, já que ele não conseguia se lembrar do próprio. Assim, André se tornou João. Ele começou a ajudar seus salvadores a pescar para se sustentar, porque não podia ficar apenas deitado na cabana olhando para o teto. Além disso, ele esperava que, fazendo isso, eventualmente ele se lembrasse de seu passado e encontrasse o caminho de volta para casa. André entendia que aquele lugar não era onde ele deveria estar. O tempo passou, mas pensamentos claros sobre seu passado não lhe ocorreram.
Então André decidiu recorrer à polícia. No entanto, ele não tinha nenhum documento de identificação consigo, pois a maioria deles havia caído durante o acidente, tornando impossível provar sua identidade. No entanto, André arriscou e tentou se explicar à polícia. Eles ouviram, mas não deram atenção, pois lidavam com pessoas problemáticas o dia todo, pessoas que realmente não precisavam ir até lá, e André não foi exceção. Sem receber ajuda das autoridades, ele voltou à cabana com o coração pesado. André até considerou partir, ir para onde seus olhos pudessem levá-lo, mas os eremitas o trouxeram de volta à razão e o impediram de tomar decisões precipitadas. Ele ficou. No entanto, a ajuda logo veio de uma fonte inesperada. André não podia acreditar em sua sorte quando pessoas estranhas se aproximaram dele e apresentaram fatos de sua vida passada. Ele ouviu por uma hora inteira o que há muito tempo desejava lembrar. Então o detetive interveio e explicou o propósito de sua visita. Luiz preparou cuidadosamente André para o processo de reabilitação, pois era necessário restaurar sua memória e trazê-lo de volta a uma condição estável. Ao saber dos resultados da busca, Eduardo financiou pessoalmente o tratamento de André. Ele foi o primeiro a visitá-lo na clínica. Como você está se sentindo? Melhor, mas ainda um pouco enjoado, respondeu André. Acontece, vai passar, o mais importante é recuperar suas forças, tranquilizou Eduardo Silva. Você tem certeza de que isso vai ajudar? André olhou ao redor do quarto. Claro, os melhores médicos da região trabalham aqui. Na clínica, André recebeu assistência para lidar com os efeitos negativos da amnésia. Ele lentamente se lembrou de uma parte significativa dos eventos de sua vida passada e ficou encantado ao descobrir que tinha uma esposa e 4 filhos. André até derramou lágrimas quando Eduardo Silva o visitou novamente. Você entende como é sortudo por ter uma família, ele disse. Sim, isso é absolutamente verdade. Eles estão ansiosos para ver você, Eduardo respondeu, acariciando-o no ombro. Mal posso esperar para que a terapia termine para que eu possa ir para casa e ser amado um pouco mais. Aguente firme, assegurou Eduardo. Depois de algum tempo, André recebeu alta do hospital. Ele estava radiante e praticamente saiu correndo da instituição médica. Eduardo levou para seu lugar para finalizar seus preparativos. Primeiro e acima de tudo, André foi vestido com roupas novas, pois precisava parecer um pouco apresentável antes de voltar para casa. E assim ele se encontrou na porta de seu apartamento, embora um pouco pálido e mais magro. Ao ouvir a história de seu marido, Manuela irrompeu em lágrimas amargas. Eu já tinha te enterrado, ela confessou. Me perdoe, meu amor, estou tão envergonhado. Não se culpe, você não sabia de nada, André tentou consolá-la. Devemos agradecer ao Sr. Silva por organizar a busca por mim. Somos tão gratos a você, Manuela se voltou para ele. Seremos gratos a você pela vida toda. Pare com isso, não há dívidas necessárias, repreendeu Eduardo. É suficiente que você me permita ajudar sua família. É providência divina, implorou Manuela. Nunca imaginei que existissem pessoas tão bondosas no mundo. A partir desse dia, Eduardo Silva acolheu a família de Manuela e André. Ele decidiu não abandonar pessoas que haviam passado por tantas provações e angústias. Depois que André se recuperou totalmente, Eduardo providenciou para que ele trabalhasse como distribuidor. André era responsável por fornecer diversos produtos para as lojas. Ele gostava de seu trabalho, pois finalmente se reintegrou à sociedade. Ao mesmo tempo, sem perceber, Eduardo se tornou como um avô amado para os filhos de Manuela e André. Ele os visitava com tanta frequência que eles o consideravam parte da família, especialmente a filha mais nova. A menina se iluminava quando Eduardo aparecia em sua casa. No entanto, um dia, Eduardo ficou doente e foi urgentemente internado no hospital. Ele inicialmente recusou, mas os médicos insistiram, lembrando-o do tumor, que supostamente havia sido detectado durante um exame. Sem outras opções, Eduardo concordou, especialmente porque havia se sentido pior ultimamente.
Manuela ficou profundamente preocupada e o visitava quase todos os dias. André também visitou o senhor e o tranquilizou dizendo que tudo ficaria bem, ou pelo menos era isso que ele queria acreditar. Eduardo permaneceu esperançoso, especialmente porque tinha pessoas que realmente o amavam ao seu lado. No entanto, depois de alguns dias, a condição de Eduardo piorou e os médicos decidiram que uma transfusão de sangue era necessária. No entanto, descobriu-se que Eduardo tinha um tipo de sangue raro e nenhum de seus parentes era compatível. A situação era crítica, pois o tempo estava se esgotando, possivelmente minutos. Inesperadamente, surgiu a informação de que havia um doador disponível. A notícia veio da clínica onde André estava fazendo sua terapia de reabilitação. Eduardo ficou perplexo, mas deu sua aprovação para o procedimento. O médico informou que seus tipos de sangue eram semelhantes em genótipo. Eduardo não podia acreditar que tal coisa fosse possível. Como resultado, após a transfusão, ele insistiu que fossem feitos testes de DNA. Todas as amostras foram enviadas ao laboratório para análise e eles aguardavam os resultados. Enquanto isso, Eduardo começou a se recuperar e informou apressadamente Manuela e André sobre os desenvolvimentos. No mesmo dia, eles correram para a clínica para verificar pessoalmente e parabenizá-lo. Como você pode ver, a medicina realmente faz milagres, elogiou Eduardo. Eu disse que eles iriam te ajudar, Manuela assentiu com alegria. E, mais importante, um grande obrigado a André, continuou Eduardo. Se não fosse por ele, eu provavelmente não estaria falando com você agora. Ah, para com isso, eu só te dei meu sangue para a transfusão, André desconversou. E isso é o que ajudou, respondeu Eduardo Silva, levantando o dedo indicador. Ao mesmo tempo, ele ainda não havia informado André sobre o teste de DNA que ele havia solicitado. Ele não poderia revelar essa informação prematuramente sem confirmar sua veracidade. Então ele permaneceu calmo. Graças aos esforços dos médicos, Eduardo Silva sentia-se melhor a cada dia que passava. Ele não se sentia mais fatigado e as dores de cabeça que costumavam atormentá-lo haviam desaparecido. Finalmente, os resultados chegaram e Eduardo ficou extremamente surpreso ao descobrir que André era seu filho, mas aquilo não poderia ser possível para ele. Rafael era a única pessoa que ele considerava sua verdadeira família e ele havia investido seu coração e alma nele para dissipar suas dúvidas. Eduardo mais uma vez recorreu a Luiz, que conduziu uma nova investigação. Os fatos que ele conseguiu descobrir eram simplesmente chocantes. Eduardo havia acabado de ser liberado do hospital e chegou em casa para ver Manuela e André, que já o esperavam, tendo preparado uma refeição farta e convocado as crianças. Ao dar uma olhada neles, Eduardo pediu que os seguissem para a sala de estar. Tenho uma conversa muito séria para ter com vocês. Eles não te curaram completamente? Perguntou Manuela ansiosamente. Não, está tudo bem com isso, Eduardo balançou a cabeça. Eles fizeram um ótimo trabalho, até melhor do que o esperado, mas vim compartilhar algumas informações diferentes. Estamos ouvindo atentamente, disse André. Como posso dizer isso corretamente? Eduardo hesitou. Parece que você, André, é meu filho. André caiu da cadeira novamente ao ouvir isso. Ele imediatamente começou a suar e seu rosto ficou pálido. Os olhos de Manuela se arregalaram de incredulidade, pois ela nunca esperava tal notícia. Não posso acreditar, mas como isso é possível? Perguntou André, surpreso, ao se recuperar do choque. Eu também não consegui acreditar no início, mas então eu reli tudo e me convenci de que é verdade, respondeu Eduardo e entregou a André o documento com os resultados do teste de DNA. André leu cuidadosamente e passou a mão pelo cabelo. Bem, isso é verdadeiramente uma notícia chocante, pronunciou após um momento de confusão. Me desculpe, mas eu tive que fazer o teste de DNA, continuou Eduardo. Acontece que, depois que encontraram o doador em você, eles me informaram que nossos tipos de sangue eram semelhantes, eu não acreditava, e foi quando os médicos forneceram evidências. Após o procedimento ser concluído, entrei em contato com o laboratório.
No entanto, ainda não entendo como isso pôde ter acontecido, interrompeu Manuela. Vamos descobrir em breve, respondeu Eduardo. Pedi ao nosso detetive que juntasse todas as informações sobre o nascimento do meu filho. Algumas horas depois, a campainha tocou mais uma vez, era Luiz. Bom dia, cumprimentou todos alegremente e começou a fornecer as informações. Descobriu-se que houve um incêndio na maternidade onde a esposa de Eduardo estava internada. No entanto, Eduardo só ficou sabendo disso ao retornar de uma viagem de negócios. Ele foi assegurado de que sua esposa estava ilesa e que tudo estava bem, mas também foi informado sobre o nascimento de um filho inicialmente. Parecia ser um incidente que poderia ser considerado resolvido, no entanto, ninguém poderia ter previsto que as crianças seriam trocadas devido à negligência da equipe médica em meio ao caos do incêndio. Todos os bebês foram removidos para uma sala em um infeliz acontecimento. As etiquetas que indicavam o filho de Eduardo e de outro menino foram perdidas. Quando o incêndio foi controlado, tudo foi devolvido ao seu lugar, embora com erros. As crianças foram essencialmente trocadas, e a esposa de Eduardo recebeu o bebê de outra pessoa. Luiz terminou sua história e olhou para sua audiência agradecida. Nos primeiros 2 minutos, eles não reagiram, especialmente Eduardo, mas então ele parecia ter uma revelação. Então, parece que eu criei o filho de outra pessoa durante toda a minha vida, perguntou, pasmo. Parece que sim, respondeu Luiz com um toque de tristeza na voz. Mas não vejo nada de errado nisso. O importante é que você o considerava seu próprio filho. Você está certo sobre isso, concordou Eduardo, mas ainda é muito para compreender. Mas você dedicou seu coração a ele, apoiou Manuela, e ele foi grato a você por isso. Assim André é meu único filho, afirmou Eduardo, e eu não sabia nada sobre ele. Eduardo, não é sua culpa, tranquilizou o detetive. Em vez disso, pense em quanta felicidade você ganhou. Se alguém me dissesse que encontraram meu filho, eu pularia de alegria, estou realmente feliz. Estou apenas um pouco confuso no momento. Está tudo bem, tudo ficará bem. O importante é aceitar esse fato, concluiu Luiz. Bem, parece que minha missão aqui está cumprida, tenho que deixá-los agora, muito obrigado. Manuela expressou sua gratidão, você fez muito por nossa família, vou rezar por você pelo resto da minha vida, que você tenha boa saúde e sorte. Sinceramente, não esperava por isso, Luiz ficou atrapalhado. Mas obrigado também, Eduardo. Se precisar, estou sempre disponível. Me ligue a qualquer momento. Eduardo assentiu em resposta. E então, quando Manuela estava se despedindo do convidado, ele finalmente recuperou a compostura e abraçou André de maneira paternal. Agora ele realmente percebia que seu próprio filho estava diante dele. Lágrimas escorriam dos olhos do velho homem, e ele nem tentava escondê-las. André também estava comovido, pois se tornou testemunha de eventos significativos em sua vida pela 2ª vez recentemente. Manuela convidou todos para celebrar essa ocasião importante. A reunião do pai e do filho não poderia passar despercebida. Eduardo passou a noite na casa deles e dormiu no quarto das crianças, mas antes disso, ele passou uma hora inteira contando histórias para seus netos. Agora ele era o verdadeiro avô, não apenas um convidado, e podia inundá-los com todo o seu amor, o que fez no dia seguinte. Ele convidou todos para sua vila. Lá ele tinha uma casa grande onde se retirava do barulho da cidade. Manuela notou uma pequena estrutura que lembrava uma capela e perguntou cautelosamente a ele. É em homenagem à sua esposa e filho? Sim, você está certa, Eduardo assentiu. Eu a construí logo após a morte do Rafael e depois adicionei as iniciais da minha esposa também. Eles estão enterrados juntos no cemitério, está a nossa capela da família. Venho aqui para encontrar consolo e conversar com eles. Entendo, não vou te incomodar. Manuela o deixou sozinho e pediu às crianças para não incomodarem o avô por enquanto. Enquanto isso, enquanto observava seu pai em pé perto da capela, André também se aproximou,
tirou seu chapéu e fez o sinal da cruz silenciosamente, por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Enxugando o rosto e se voltando para seu filho, Eduardo disse: "Espero não te perder novamente." "Isso não vai acontecer, pai", respondeu André e abraçou fortemente o pai. Manuela observou essa cena de longe e se alegrou interiormente, pois o destino havia devolvido seu marido vivo e ainda lhe havia dado um sogro. Parecia que esses eventos não deveriam acontecer em sua vida. Eles passaram vários dias no campo, relaxando, se aproximando e se divertindo. Enquanto isso, Eduardo decidiu tornar André seu parceiro de negócios, e para não perder mais tempo enquanto ainda estava vivo, ele o enviou para um curso acelerado de educação financeira. No começo, André estava relutante, mas sob pressão de sua esposa, ele concordou, especialmente considerando as perspectivas promissoras que isso oferecia. Eduardo confessou para si mesmo: "Eu não sou imortal e preciso de um sucessor, não há mais ninguém para passar o negócio. Na verdade, pensei que tudo se perderia após a minha morte." "Por que pensa assim?" "As coisas estão indo bem, afinal", disse André. "Só parece que sim", Eduardo balançou a cabeça. "Eu já estive com um pé no além por muito tempo, a Leonor e o Rafael estão me esperando lá, eu os vejo em meus sonhos todas as noites." "Está bem, temos um acordo, vou tentar compreender as complexidades do negócio, e você me prometeu que vai deixar esses pensamentos de lado", disse André. Durante os cursos, André absorveu todas as informações fornecidas pelos instrutores, fez anotações meticulosas e praticou suas habilidades, percebendo que no futuro não teria mais ninguém para orientá-lo. André estava se preparando para enfrentar quaisquer dificuldades que pudessem surgir. Eduardo também não deixou de lado seus netos. Ele criou as condições mais favoráveis e confortáveis para eles, pois havia confessado a Manuela que queria netos. Rafael não teve a chance de lhe dar isso, mas pelo menos André lhe trouxe 4 netos. Eduardo passava tempo com eles quase todos os dias, cobrindo-os de cuidados. Eventualmente, ele decidiu que o ar fresco era muito mais saudável e mudou a família para aquela casa no campo, que essencialmente se tornou sua propriedade, pois Eduardo deixou claro que todos os seus bens seriam repassados a eles. Ele esperou até que seu filho mergulhasse completamente nos negócios e então entregou as rédeas do poder a ele. Todos esses anos, Eduardo havia girado como um esquilo em uma roda. Era a hora de dar lugar aos mais jovens e deixá-los mostrar do que eram capazes. André aceitou orgulhosamente esse presente e prometeu que as lojas prosperariam sob sua liderança. Ele já havia dado os primeiros passos, no entanto, ainda havia muitos desafios pela frente. A cadeia de supermercados Eduardo conquistou posições de destaque na cidade e sua reputação se espalhou pela região e até mesmo em nível federal. Isso naturalmente levou a um influxo de investimentos e toda a família se viu sob os holofotes. Após algum tempo, André confessou sinceramente à sua esposa: "Nunca pensei que recuperar minha memória levaria a tantas consequências." "Eu também não esperava que nossas vidas mudassem tão drasticamente", respondeu Manuela. Tendo entregado o negócio ao seu filho, Eduardo Silva se dedicou totalmente aos seus netos. Ele se mudou para casa no campo e passava todo o seu tempo livre com eles, e eles estavam encantados com a companhia do avô, porque ele adorava contar histórias fantásticas sobre a vida.